o versículo 18. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 18. Irmãos, a palavra de Deus, as Escrituras, nos traz assim revelações maravilhosas, o qual, permitindo Deus, nós vamos falar. Os irmãos acharam aí? Sim. Aos Hebreus. Meu Deus. Então vamos lá. A lei, tendo sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, que não pode nunca, pelo menos o sacrifício, continuamente se oferece, de ano em ano, aperfeiçoa que se chega ao culto. Versículo 2. De outra sorte, não teriam deixado de ser oferecidos, pois tendo sido uma vez purificado, que prestam culto, nunca mais teriam consciência do pecado. Nesses sacrifícios, porém, de cada ano se faz recordação de pecados. O versículo 4. É impossível que o sangue de touros e de bodes tire os pecados. Pelo que, ao entrar no mundo, se diz: o sacrifício de oferta quisestes, mas o corpo me preparastes. Não te deleites em holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: estou no rolo do livro, está escrito em mim, para fazer o Deus a sua vontade. O versículo 8. Depois de dizer: acima os sacrifícios e ofertas e holocaustos e ofertas pelo pecado, não quisestes, nem dele se guardastes, os quais se ofereceram segundo a lei. Versículo 9. Então acrescentou aqui: estou para dizer, o Deus da sua vontade tira primeiro e estabelece o segundo. Nessa vontade temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus, Cristo, feito uma vez por todos. Versículo 11. Todo o sacerdote apresenta-se diante após dia, sendo oferecido muitas das vezes os mesmos sacrifícios, que nunca poderia tirar os pecados. Versículo 12. Tendo, porém, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelo pecado, assentou-se à direita de Deus. Daí por diante, espera que os seus inimigos sejam postos por estrado dos teus pés. Versículo 14. Porque uma oferta aperfeiçoa para sempre, estão sendo santificados. Versículo 15. O Espírito Santo também testifica. Primeiro diz: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis no coração deles, escreverei a sua mente. Então acrescenta: jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há perdão de pecados, não há necessidade de sacrifício pelo pecado. Amém, irmãos? Irmãos, os irmãos lembram que eu falei a semana passada, falei sobre a justificação definida, né? Que Deus já definiu a justificação. Eu falei para os irmãos quem é o autor da justificação? É o próprio Deus. Está lá em Romanos 8:33. Eu falei também sobre a justificação instantânea, que a justificação ela é imediata, ela não é progressiva, né? A justificação ela é imediata, né? A partir do momento que a pessoa
recebeu Cristo como seu Salvador, se converteu de todo o seu coração mesmo, a pessoa é justificada dos seus pecados. Os seus pecados foram perdoados. Os pecados do passado, do presente e do futuro. Então, aí os irmãos perguntam, nós vamos pecar? Vamos continuar pecando. Nós estamos nesta matéria pecaminosa. Nós vamos pecar? Vamos. Mas o que João disse? Filhinhos, não pequeis. Mas se pecais, tereis um advogado diante do Pai, justo e fiel. Por quê? Porque nós temos o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Falei para os irmãos também que o sangue de Jesus só tem um sentido: purificação de pecados. Nós vamos falar muito sobre isso. O livro de Hebreus vai falar muito sobre esse sangue precioso que foi derramado na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. E agora eu vou entrar aqui em um outro assunto, sobre a justificação. Ela é eterna. Uma vez que você foi justificado, ela é eterna. Ela vai durar para sempre nas nossas vidas. Então, quando alguém é justificado, está por toda a eternidade. A justificação não pode jamais ser revogada ou revertida, uma vez por toda e por toda a eternidade. Por essa razão, Deus pergunta: quem alcançará acusação contra os eleitos de Deus? Está lá em Romanos 8,32. Vamos ler Romanos? Nós já lemos Romanos capítulo 8, versículo 32, que diz assim: aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes se entregou por todos nós, como nós nos dará também com eles todas as coisas. Aí o versículo 33 diz assim: quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem justifica. Então, não há mais condenação para os escolhidos de Deus. Aqueles que o Deus chama, que Deus chamou segundo o seu propósito. Irmãos, eu creio que eu sou um escolhido de Deus. Então os irmãos aqui, cada um sabe, as escrituras vai dizer assim, que o Espírito de Deus nos testifica que nós somos filhos de Deus. Então, a partir do momento que nós fomos adotados na família de Deus, o próprio Espírito Santo testifica no nosso coração, dentro de nós, que nós somos filhos de Deus. Então, o que o apóstolo Paulo vai dizer assim? Então, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Então, a partir do momento que nós somos justificados, nós entregamos as nossas vidas para Cristo, nós fomos justificados. Então, o apóstolo Paulo, se é Deus quem justifica, quem é que vai contra, irmãos, os propósitos de Deus? Ninguém pode. Então, o adversário, o diabo, ninguém pode. O diabo, irmão, ele até nos acusa. Ele até nos acusa. Pode ser que a gente cometemos algum deslize, algum erro, ele nos acusa. Você errou. Mas se as escrituras nos diz que através do apóstolo Paulo, se é Deus que nos justifica. Então, por isso, irmão, que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação, não há condenação nenhuma. Os irmãos sabiam que nós não vamos passar no julgamento? Os irmãos sabiam disso?
Nós não vamos ser julgados. Os ímpios sim. Os ímpios que não obedeceram a Deus e não obedeceram a sua palavra, esses vão ser julgados. Nós... Segunda morte. Hã? Segunda morte. Sim, segunda morte. É a primeira morte. Não, quer dizer, o homem já está morto. O homem já está morto. Hã? O homem já está morto O homem está morto totalmente. O homem está morto em delitos e pecados. Isso é já natural. O homem já nasce morto. Mas ele é ressuscitado por quê? Através do Espírito Santo. Através de Cristo Jesus. Nós conhecemos a Deus e vamos entender isso melhor? Efésios. Eu já li isso aqui, mas vamos ler de novo. Efésios capítulo 2. Meu Deus, aleluia. Efésios 2. Vai dizer assim, ó. Ele nos vivificou, estando vós mortos em delitos e... Então o homem que não tem Cristo Jesus na sua vida, não tem o Espírito Santo, ele está morto. Ele está morto. Quando o homem pecou lá no Éden, ele foi totalmente separado diante de Deus. Olha o versículo 2. O quais antes, em outra, na segundo curso deste mundo, segundo os príncipes poder do ar, do Espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. Abra aí a Bíblia, irmãos, nós vamos entender isso melhor. João 5, 24. Meu Deus, aleluia. Então, o homem que não conhece a Deus. João 5, 24. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia. João 5, 24 diz assim, irmãos. Pode ler? Pode ler. Na verdade, vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Da morte para a vida. Em verdade eu digo, quem ouve as minhas, uma pessoa que morreu vai ouvir a palavra, irmão? Não. Então, está falando quem está vivo Ouve. fisicamente. Ele não morreu ainda. Então, em verdade vos digo, aquele que ouve as minhas palavras e crê em Jesus, crê em Cristo, naquele que enviou, quem que Deus enviou? Jesus Cristo. Tem vida eterna. Ele não está falando aqui, talvez vai ter vida eterna. Tem vida eterna. Vocês não estão entendendo, irmão? Não entrará em condenação. Juízo final. Então aqui nós não tem condenação. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, que está em Cristo, aí ele vai dizer, ó, e passou da morte para a vida. O homem estava mortos em delitos e pecados. Irmão, em um texto só, responde tudo aqui. Mais uma vez, vamos entender. Em verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras, palavra de Cristo, que Jesus deixou escrito na sua escritura, e crê que enviou, tem vida eterna. Não entrará em condenação, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Você sabe o que eu acho interessante, irmão? Quando o Senhor Jesus foi pregar para aquela samaritana, o que Jesus disse para ela? Falou assim, a água que eu te der, você nunca mais terá sede, mas será uma fonte que jorra para a vida eterna. A vida nossa aqui, irmão, temos muita esperança por essa vida. O tempo do homem aqui é contado, tanto novo quanto velho, tanto que nasce agora, daqui pouco segundo pode morrer, assim como
os irmãos são muito mais de idade que eu. Eu não posso chegar o tempo que os irmãos chegou, mas quando se fala vida eterna, que passou da morte para a vida, é o homem que está morto, irmão, delitos e pecados. O Espírito Santo ressuscitou ele, fez abrir o entendimento, ele fez ele crer no Senhor Jesus. Ele passou da morte para a vida. Sabe o que eu quero dizer com isso, irmão? Que uma vez que nós aceitamos Cristo Jesus como Salvador, Ele nos justificou, não tem mais condenação. Quer dizer, nós somos salvos ontem, somos salvos hoje e somos salvos eternamente. Agora, desculpa me interromper o senhor. E essas pessoas que vão para a igreja e depois saem da igreja? E depois volta? Como é que fica isso? Irmão, vou explicar. O fato da pessoa estar na igreja não é questão de estar salvo. Vim para a igreja, irmão, qualquer um vem. Né, pastor Arnaldo? Qualquer um vem. Muito chamado, poucos escolhidos. Muito chamado, poucos escolhidos. Então a questão de estar na igreja, irmão, não é questão de estar salvo, não. Não, mas o que eu quero dizer não é isso. O que eu quero dizer é o seguinte: tem pessoas que vêm para a igreja e de repente abandona tudo. E depois volta. Sabe por quê, meu irmão? Vou explicar uma coisa para o irmão. Uma vez que a pessoa foi salva, não adianta, não tem para onde ele correr. Porque o Espírito Santo vai incomodar ele aonde que ele estiver. Ele pode estar lá no prostíbulo, pode estar na vida imunda. Mas o Espírito Santo vai incomodar ele. Se ele é um escolhido. Se Deus o chamou ele verdadeiramente. Então, está na igreja, o próprio Senhor Jesus falou assim, que aonde tem o trigo, tem o joio. Então, na igreja, irmão, vai ter todo tipo de pessoa. Vai estar o salvo, como não salvo. Vai estar o lobo, também como a ovelha. Você sabe como é que nós identificamos um salvo? Pelos seus frutos. Eu já falei para os irmãos, algumas vezes, a gente conhece a árvore pelos frutos. Pela árvore se conhece os frutos. Entendeu, irmão? E outra, se Deus tem uma obra na vida da pessoa, até na hora da morte, ele é salvo. Até na hora da morte. O ladrão da cruz aconteceu. O que foi com o ladrão da cruz? Se arrepender, né? Se arrependeu. Ele nunca ouviu o evangelho. Ele não fez teologia, não leu Bíblia, nada. Estava crucificado junto com Jesus. Ainda hoje está comigo, né? No paraíso. Crucificado junto com Cristo. Ele falou: Senhor, lembra de mim quando eu estiver no paraíso. Jesus falou assim: ó, hoje mesmo estará comigo. Foi salvo. Foi salvo. Entendeu, irmão? O senhor entendeu? Então, questão de estar na igreja não é questão de estar salvo, não. Agora, eu sou salvo. Eu creio na obra que Cristo fez por mim. Amém, irmão? Entendeu? Pois é dois, então. Que o que já aconteceu comigo, Jesus. Se eu não tiver fé em Deus, então eu posso desistir da vida. Mas o senhor não vai desistir, sabe por quê? Porque tem algo dentro do senhor que não vai deixar o senhor desistir. Não vai deixar. Então vamos lá. Vamos voltar lá em Hebreus. Hebreus. Livro de aos Hebreus. Nós lemos Hebreus 10, né? Então, os irmãos voltam a página antes, nós vamos ler o 9. Capítulo 9. E vai dizer assim: ora, a primeira aliança tinha ordenanças de cultos sagrados,
e também um santuário terrestre. Foi preparado um tabernáculo. Na parte da frente estava o candelabro, a mesa de pães, a apropriação que se chamava lugar santo. Irmão, quando Moisés sobe lá no monte, Deus dá uma ordenança para Moisés de um tabernáculo, aonde que era feito para o povo de Israel oferecer sacrifícios para Deus. Então esse tabernáculo, o qual aos Hebreus escreve aqui, é o mesmo tabernáculo lá dos tempos de Moisés. E aqui aos Hebreus ele vai detalhar como que era esse tabernáculo. O versículo 2 diz assim, ó: e foi preparado um tabernáculo, na parte da frente estava o candelabro. O candelabro, você não sabe o que é um candelabro? É aquele negócio assim com 7 pontas. Candelabro. Candelabro. Isso. Aí na frente tinha a mesa de pães, chamado de lugar santo. Depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chamava lugar santo santo. Vamos entender. E sobre a arca estavam os querubins da glória e da sua sombra, e cobria o propiatório. Dessa coisa não falaremos agora. Permobilizante. O versículo 6. Ora, estando estas coisas assim preparadas, continuamente estavam no primeiro tabernáculo o sacerdote para realizar serviços. Versículo 7. E no segundo, porém, o sacerdote, uma vez por ano, mas sem sangue, para oferecer por si mesmo os pecados e a ignorância do povo. Vou explicar para os irmãos o que acontecia. O tabernáculo, ele era dividido em 2 partes. A primeira é onde ficava o sacerdote. O sacerdote, todos os dias, ele ia naquelas mesas de pães, na apropriação, para ver como é que estava o pão. Esse é o trabalho do sacerdote. Depois do véu, era o trabalho do sumo sacerdote. O que esse sumo sacerdote fazia? Ele entrava uma vez por ano, para oferecer sacrifícios para o povo. Tinha um véu, irmão. Esse véu, ele separava entre o lugar santo e depois do véu chamado-se lugar santo dos santos. O sacerdote era um homem separado, um homem escolhido por Deus para entrar no lugar santo do santo. Não era qualquer homem, irmão. Não era qualquer homem que entrava lá. Mas os irmãos vão entender mais na frente. Versículo 8. E o Espírito Santo estava dando a entender que o caminho do santo do santo ainda não estava descoberto, porquanto continuava o primeiro tabernáculo. Os irmãos estão acompanhando aí? Versículo 9. Esta é uma parábola para o tempo presente, que se oferece tanto dons e sacrifícios, que tanto a consciências podem aperfeiçoar aquele que está presente no culto. E não passando ordenanças de comidas e bebidas, de várias cerimônias de purificação imposta até a época da forma. Irmão, tudo que era na velha aliança, quando eu falo velha aliança, eu falo Velho Testamento. Essas ordenanças que tinha, era o que viria mais à frente. Nós vamos entender isso. Só que agora esse tabernáculo, esse sacerdote, ele se resumiu tudo na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos entender. O versículo 11 vai falar do sangue de Cristo. Cristo, olha, presta atenção, irmãos, o versículo 11. Cristo, porém, tendo vindo como sumo sacerdote, lembra que eu falei para os irmãos
que tinha o sacerdote e o sumo sacerdote. Cristo agora aqui, ele vai assumir o lugar do sumo sacerdote. Do sumo sacerdote, dos bens já realizados por meio que maior, mais e perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto não desde a criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerro, mas pelo próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todos, havendo sido obtido uma eterna redenção. Esses dois versículos aqui, irmão, o versículo 12 e o versículo 12 e o versículo 11, ele vai falar assim, que Cristo é o sumo sacerdote, ele assumiu o lugar do sumo sacerdote. E esse tabernáculo, os Hebreus ele vai dizer aqui, que não foi feito com mãos humanas, porque na velha aliança foi feito com mãos humanas, foi feito pelos homens, só que agora aqui está falando do corpo de Cristo. O versículo 12, e não por meio de sangue de bodes, de bezerro, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todos, havendo obtido uma eterna redenção. O que aconteceu aqui, irmão? Abre aí a Bíblia, Mateus 27, 51. Mateus 27, 51. O que está escrito aí? Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. O que separava entre o lugar santo do santo, o lugar santo e o lugar santo do santo? O véu. Agora Cristo, ele morre na cruz do Calvário. A Bíblia diz que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Quer dizer, a carne de Cristo foi rasgada. E eu falei para os irmãos aqui na escritura, só quem é que entrava no lugar santo do santo? Só o sacerdote. Só o sumo sacerdote. Desculpa, a irmã corrigiu. Só o sumo sacerdote. Mas agora, irmão, nós vamos ler na frente que este sacrifício de Cristo que foi feito, quando nós aceitamos a Cristo Jesus, agora nós temos acesso a Deus por meio de Cristo. Então agora, irmãos, nós não precisamos mais de um favor de uma outra pessoa para nós chegarmos à presença de Deus. Agora, independente se é pastor, se é obreiro, eu não preciso mais de ninguém. Eu não preciso de um outro sucessor para mim entrar no lugar santo santo. Basta eu entrar no nome do Senhor Jesus. Agora, irmão, todo mundo estão no mesmo nível. Antigamente não. Os homens eram separados. Até que então, na velha aliança, no velho pacto, o Espírito Santo ele não habitava no homem. Os irmãos sabiam disso? Ele não habitava no homem. Ele só habitava, ele se manifestava ali e se retirava. E mesmo assim, não era em qualquer pessoa, era em reis, em sacerdotes, juízes e profetas. Nos reis, quando Davi foi ungido, o Espírito Santo, juízes, quem que era juízes? Samuel, Sansão, esses homens eram juízes. Profetas, o Espírito Santo usava ali os profetas por algum tempo, e reis, e os sacerdotes.
mas ele não habitava. Mas quando Cristo morreu na cruz do Calvário, o homem agora entra, ele tem acesso para entrar no lugar santo do santo. Agora, o Espírito Santo, o Espírito Santo que habitava lá na velha aliança, agora ele habita dentro de nós. Ele habita dentro de nós. E eu vou trazer se o pastor Arnoldo me permitir, eu vou trazer um estudo sobre isso, sobre o Espírito Santo. Que em muitos lugares, irmão, em muitas igrejas, fala que você tem que buscar o Espírito Santo. A busca do Espírito Santo. Agora ele fala assim, como é que você vai buscar algo que você já tem? Ele diz assim, em jejum, a busca do Espírito Santo. Como é que você vai buscar, irmãos, algo que você já tem dentro dele? As igrejas por aí ensinam que se você não falar em línguas, você não tem o Espírito Santo. Mas se a partir do momento que eu recebi Ele como Cristo como meu Salvador, eu já sou cheio do Espírito Santo. O pastor Arnaldo acompanhou por muitos anos que antigamente, se o obreiro não falasse línguas, ele não podia ser obreiro. Eu até hoje sou criticado porque eu não falo em línguas. Isso é um erro muito grande, irmãos. Mas o que fala que a respeito da língua não justifica, não. Eu vou trazer um ensinamento sobre isso, irmão. Que muitas igrejas pentecostais não ensinam, sabe por quê? Porque é um ensino errôneo. E esse negócio do crente falar em línguas, não falar em línguas, isso frustra muitas pessoas. E o Espírito Santo, irmão, ele não é qualificado por questões estereóticas, só porque eu falo em línguas, que eu pulo, que eu fico que nem um louco rodando na igreja. Então essas manifestações não é Espírito Santo. Eu também acho. A Bíblia diz que falar em língua edifica só aquela pessoa que está falando, mas eu não vou entrar muito nesse assunto, mas eu vou falar sobre isso. Semana que vem nós vamos começar a falar sobre o Espírito Santo. Nós vamos ler as cartas de Coríntios, todinho nós vamos entender isso passo a passo. E outra coisa, não vou entrar muito não. Outra coisa, e o culto ele tem que ter ordem. Ele tem que ter ordem. O apóstolo Paulo falou assim, fala ou 2 ou 3. O máximo 2 ou 3 línguas. Se não haver intérprete, cala. E nos cultos hoje, pastor Heraldo? A igreja todinha falando em línguas. Eu fui chamado para pregar numa igreja. Quando eu cheguei lá, uma pessoa só profetizou 9 vezes. E quando eu peguei o microfone, aí fui profetizar e eu mandei calar a boca. Eu quase apanhei, quase saí do Leonardo correndo. Irmão, isso é sério. Isso é sério. Isso é muito sério, esse negócio de profecia, de revelação. Isso tem acabado com muita gente. Muita gente. E eu vou falar uma coisa para os irmãos. Não vou falar agora não, vou deixar isso para depois. Profecia e revelação não existe mais. Você sabe qual é a revelação que nós temos? A palavra de Deus. Essa aqui não erra. Se nós examinar ela, estudar ela, ela não erra. Não vou entrar nesse assunto não, depois eu falo. E eu dou base bíblica para os irmãos sobre isso. Tem pessoas, irmão, que recebeu profecia, falou que era Deus, usando, diz que era Deus que estava falando, e não se cumpriu. A pessoa se frustrou, saiu da igreja, desviou do evangelho, e a profecia não se cumpriu. Isso tem milhares de pessoas, né? Milhares, não é um nem dois, não, né? Milhares. Então, por isso, irmão, por isso que eu prefiro as escrituras. Prefiro a palavra de Deus. Essa não erra. Essa não tem como errar. Não tem como errar. Você quer ver Deus falar? Consulte as escrituras. Consulte a palavra de Deus. Não vai atrás desse povo não, irmão. Esse povo aí, por isso que o Senhor Jesus diz: examinai as escrituras,
examinai as Escrituras. Então vamos lá, nós vamos falar isso depois. Então nós paramos aqui, no versículo 11. Então, o versículo 12 vai dizer que Hebreus 9:12. É que a gente está em Mateus. Volta de Mateus para Hebreus, né? Isso, vamos lá, o versículo 13. Se a aspersão do sangue de bodes, de touro e das cinzas de novinho santifica contaminados quanto à purificação da carne. Versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, pelo Espírito Santo, que é eterno, que se ofereceu a si mesmo, o imaculado a Deus, purificando a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Irmãos, às vezes eu tenho o costume de falar, quer dizer, as duas partes estão certas, mas essa aqui é a mais correta. Os religiosos crucificaram Cristo e mataram ele, os homens mataram. Mas o irmão sabia que Cristo se entregou por si mesmo? Ele se entregou, porque o versículo 12, 14 vai dizer, mas quanto mais o sangue de Cristo, pelo Espírito Santo, ele se ofereceu a si mesmo. Cristo se ofereceu a si mesmo. Eu quero que o irmão abra aí Gálatas 1:4. A irmã abre Tito 2:14 e a irmã Efésios 5:25. Entendeu, irmão? Gálatas 1:4, Tito 2:14 e Efésios 5:25. Quem achou primeiro lê? Olha, já é 35 já, meu Deus do céu. Mas assim, fora de ordem, pode ser? Pode ser, pode ler o que a senhora achou. 5:25 de Efésios. Isso. Vós, maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou por ela. Vós, maridos, amai a vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Cristo se entregou pela igreja. Achou Gálatas 1:4. Tito não achou. É 1:4, né? Procurei o Tito, não achou. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados. Amém? Cristo se entregou, se deu por si nossos pecados. Achou Tito aí, irmã? 2:14. Vou achar aqui e vou ler. Está depois de Hebreus aqui, Tito 2:14. Diz assim: o qual a si mesmo deu por nós, a fim de remir toda a iniquidade, purificando a si o povo seu zeloso de boas obras. Então Cristo se entregou por si mesmo. Voltar lá aos Hebreus. Hebreus 9. Meu Deus, aleluia. Hebreus 9. Agora eu vou ler o versículo 15. Por isso, ele é o mediador da nova aliança, para intervindo a morte, a remissão dos pecados, que havia sobre a primeira aliança, chamado, receberam a promessa da herança. Olha que coisa interessante o versículo 16, irmãos. 9:16, eu vou ler agora. Onde há testamento, não é necessário que intervia a morte do testador. Os irmãos acharam? É 9:16. 9:16, eu vou ler novamente. Aonde há testamento, é necessário que intervia a morte do testador, porque um testamento só é confirmado aonde houve a morte, e terá ele algum valor enquanto o testador vive. O que aos Hebreus está dizendo aqui? O testamento só tem um valor quando o testador morre. Um exemplo: eu tenho um testamento. Os meus filhos só têm direito àquela herança
Quando morre. Quando morre. Pode ficar feito o documento, mas só vai ter validade, só vai ter algum valor enquanto ele viver, não tem um valor para aquelas pessoas. Mas morreu, passa a ter. Foi o que Cristo fez. Então, a morte de cruz de Cristo, ela só teve valor quando ele disse naquela cruz: está consumado. Quando o véu do templo foi rasgado. Então aqui, e o que nós recebemos de Cristo? Qual foi o testamento que ele nos deu? Salvação, irmãos. Perdão dos nossos pecados. O evangelho que se prega aí, que você tem que ter casa boa, emprego bom, arrumar namorada. Desculpa, irmão, isso não é evangelho. carro bom. Cristo, ele morreu, meus irmãos, pelos nossos pecados. Cristo morreu na cruz do Calvário para nos dar salvação, para nos dar vida eterna e mais nada. A consequência de eu ter alguns bens nesse mundo é se Deus achar e misericórdia me dá. Ele não é obrigado a nada. Uma coisa que ele fez, que Jesus fez lá no Calvário, lá no madeiro, o que ele fez era perdoar os nossos pecados pelo seu sangue, pelo seu sacrifício, e nos dá o testamento. Versículo 18: por isso que primeira aliança foi consagrada sem sangue. O 19: havendo Moisés anunciado todas as coisas ao povo e os mandamentos, segundo ele tomou o sangue dos bezerros de bodes, e com água e lã vermelha e isopo, e aspirou tanto o próprio livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue da nova aliança, e ordenou para vós. Irmãos, quando nós vamos ceiar, qual que é a memória que Cristo fez? E Paulo também nos trouxe. O que é a memória? Será que quando nós vamos cear, nós faz a memória do carro novo que nós vamos ter? Da porta de emprego que vai ter? Não. Fazei em memória de mim. Memória de Cristo, do sacrifício que Cristo fez. Então, meu irmão, o evangelho que nós temos que ouvir é esse: o sacrifício de Cristo, que nos leva à justificação pelo sangue de Jesus, pela fé. É isso, meu irmão, é isso, meus irmãos. O evangelho, a palavra de Deus, o evangelho se baseia nisso: sacrifício de Cristo, justificação pela fé, que essa é a forma que nós vamos, quer dizer, já somos salvos. Vou falar vamos ser salvos, não, nós já somos salvos. O versículo 25, vou dar um adiantado aqui, falta 20 minutos. E também, não, 24, pois Cristo não entrou em santuário feito por figura verdadeira, mas no céu, para compadecer agora por nós perante a face de Deus. O 25, e também entrou para oferecer a si mesmo. Cristo se ofereceu por si mesmo, muitas das vezes como sumo sacerdote, entra anualmente no Santo Santo como o sangue alheio. Irmãos, na velha aliança, todos aqueles sacrifícios que eles faziam de ano em ano pelos pecados do povo, não perdoava o pecado de ninguém. O único sacrifício perfeito foi esse. Foi o de Cristo. E esse sacrifício só foi um. E esse sacrifício foi perfeito. Então é por isso que uma vez que nós somos justificados, nós não vamos ser justificados mais uma vez. Por quê? Porque foi só uma vez. Foi Cristo morreu só uma vez por nós. Derramou aquele sangue precioso na cruz.
O 26. De outra forma, era necessário, por lhe compadecer muitas das vezes, desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, e uma vez por todas se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. O 27. Como o homem está ordenado morrer uma só vez, vindo isto o juízo. Sabe o que aos Hebreus está dizendo aqui? Cristo morreu só uma vez pelos nossos pecados. Aí ele vai trazer assim: está ordenado o homem morrer uma só vez, após isso, juízo. O 28. Assim também Cristo, oferecendo uma só vez para levar os pecados de muitos, e aparecerá pela segunda vez sem pecado, e os que esperam para a salvação. Os irmãos entenderam aqui, irmão? O versículo 28, que ele vai falar assim: assim também Cristo, oferecendo uma só vez para levar os pecados de muitos. Você vê que aqui ele não falou todos. É de muitos. Muitos não é todos. Não é. E todos vão ser salvos? Então não foi por todos. Foi por muitos. Amém? A palavra está escrita que é muitos mesmo. Não é todos, é muitos. Então não foi por todos. Não vou entrar nesse assunto não. Não vou entrar muito nesse assunto não. Então vamos lá, irmãos. Vamos lá no capítulo 10. Eu quero terminar esse capítulo 10. De Hebreus? 10, 9. Vou ler a partir do 9. Que aí nós vamos falar. Deixa eu correr aqui, depois eu volto. Tanto quanto a posição do crente que está em foco, ele passou o juízo. Então, quando nós falamos em justificação, pela fé, nós estávamos perante o juiz não nos condenou, o juiz nos absolveu, por meio de Cristo, pela fé, e foi julgado e absolvido completamente e eternamente. Paulo ensinou uma justificação eterna, imutável. Mostra o fato de sentir chamado a defender a sua doutrina contra os ataques que contendiam, que dava a licença ao pecado, e a acusação que se faz hoje contra a doutrina estabelecida. Irmão, o que eu quero falar com isso? As Escrituras nos diz que eu sou salvo. Aí muitos vai falar assim: mas como é que você tem certeza? Você não morreu ainda? Como é que você diz que você é salvo? Não, eu falo que eu sou salvo. Por quê? Ele falou assim: mas você não vai pecar? Vou pecar. Eu vou pecar. Mas o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. E aí tem outra. Aí tem a acusação do adversário e de outras pessoas. Como é que você fala que você é salvo? Né? Aí, vamos pular mais para cá, para nós entendermos. Finalmente lemos por uma ablação. O que quer dizer a palavra ablação? Sacrifício de Cristo. Ele aperfeiçoa para sempre os que santificam. Está lá em Hebreus 10,14, nós vamos ler. A verdade que são santificados estão sobre a consideração nesta cita. É implicável aos justificados também, porque os santificados justificados, são um. E se os santificados são aperfeiçoados para sempre. Assim são os santificados, a perfeição que está diante de Deus. Irmãos, você viu que eu falei algumas palavras aqui, eu vou explicar para os irmãos. O que é santificado? Aqui no livro de Hebreus vai falar muito sobre isso, eu vou explicar para os irmãos. Então, vamos lá voltar para os Hebreus. Eu vou explicar isso para os irmãos. O versículo 9, 10, 9. Então,
acrescentou aqui: e estou para fazer a Deus a tua vontade. Tira primeiro e estabelece o segundo. O versículo 10. Nessa vontade temos sido santificados. O que é a palavra santificado, irmão? Santificado é o processo pela qual é um propósito e que se torna ou consagrado. Então, a partir do momento que eu recebo Cristo na minha vida como Salvador, Ele naturalmente, irmão, isso naturalmente acontece em todo cristão, todos aqueles que são justificados, ele é santificado, ele é separado. Você sabe o que quer dizer a palavra santo? Separado. Então o que Pedro vai dizer? Eu marquei aqui. 1 Pedro 3,16. Sede santo, como eu sou santo. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Então o que Deus fez conosco, irmão? Ele nos separou. Ele nos reservou. Ele nos justificou. Nos santificou. Nos separou. Era a mesma coisa o tempo dos sacerdotes. Os sacerdotes eram homens reservados. Mas aí, irmãos, nós vamos estar nesse mundo pecaminoso? Vamos. Mas nós somos separados. Nós somos santos. Nós somos separados. Na velha aliança era um narizeu, um homem era separado. Sansão era um homem separado. João Batista já nasceu com o intuito de ser um homem separado. Mas agora, quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, nós somos separados. Por isso que Jesus disse: vós sois o sal da terra. Vós sois a luz deste mundo. Não precisa andar com a Bíblia debaixo do braço para dizer que você é crente. Cristão. Crente não, cristão. Porque o mundo lá fora vai ver as obras de Deus nas nossas vidas. Não precisa sair gritando na rua que eu sou um cristão. Eles vão ver o brilho do Espírito Santo nas nossas vidas. Nem conhece. Então nós somos santificados, nós somos santos, porque nós somos separados e nós somos justificados por meio da fé, por meio de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos voltar aos Hebreus aqui, versículo 11. Todo sacerdote apresentava dia após dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios. Tem uma diferença, irmão, entre o sacerdote e o sumo sacerdote. O sumo sacerdote, todos os dias, ele fazia ali o trabalho, olhava os pães, a expropriação, mas o sumo sacerdote, ele entrava uma vez por ano. E tinha outra coisa, irmão, na velha aliança. Se o sumo sacerdote errasse, o povo naquele ano não tinha sacrifício. Mas agora Cristo, Ele já fez o maior sacrifício. E esse sacrifício foi um só, que aperfeiçoa todos. Versículo 12. Este, porém, havendo oferecido, vai falar sobre isso, para sempre um único sacrifício, pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí por diante, espera que os seus inimigos seja posto por estrado dos teus pés. Porque uma só oferta aperfeiçoa para sempre, que estão sendo justificados. Agora me fala uma coisa, irmão. Tem como o cristão que foi salvo perder a sua salvação? Se ele já foi justificado. Se o próprio texto diz assim, porque uma oferta aperfeiçoa
para sempre. Olha aí, pode ler aí, no versículo 14. Porque uma oferta aperfeiçoa para sempre. Porque se nós dizemos isso, que nós perdemos a nossa salvação, nós estamos crucificando Cristo novamente. Então, oração é oferta. É oferta. Foi o sacrifício que Cristo fez. Ablação. Oblação. Oblação foi o sacrifício que Cristo fez. Porque uma oferta aperfeiçoa para sempre os que estão sendo santificados. O versículo 15. O Espírito Santo também testifica. Primeiro diz: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis no coração deles, escreverei na sua mente, e acrescenta: jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Deus não se lembra mais dos nossos pecados, irmão. Sabe por quê? Eu falei para os irmãos no começo que Deus está irado contra o homem. Então, quando o homem recebe Jesus como seu Salvador, Deus agora não olha mais para o homem. Ele olha para quem? Para o sacrifício que Cristo fez. O versículo 18. Ora, onde há perdão de pecados, não há necessidade de sacrifício pelo pecado. Aonde há perdão, não há necessidade de sacrifício pelos pecados. Então, aqui está escrito remissão. Ora, onde há remissão? Aonde há remissão de pecados, quer dizer, aonde houve o sacrifício de Cristo, não há necessidade de sacrifício pelos pecados. E tem crente ainda, irmão, buscando a salvação. Eu não entendo isso. Pastor Arnaldo, tem crente jejuando para ser salvo. Tem crente indo no monte para ser salvo. Tem crente vindo na igreja para ser salvo. Não, eu vou na igreja porque eu já sou salvo. Eu jejuo porque eu já sou salvo. Eu não tenho que fazer isso para ser salvo, irmão. Eu faço porque eu já sou salvo. Porque aí, irmão, desmerece o sacrifício que Cristo fez. Irmão, eu estou falando, mas eu estou provando nas escrituras para os irmãos. Porque assim, ora, onde há perdão de pecado? Bom, eu aceitei Cristo. Fui justificado. Fui santificado. Fui separado. Eu sou santo. Deus me separou. E agora eu tenho que perder minha salvação? Porque aonde há perdão de pecados, não há necessidade de sacrifício. Agora vamos lá para o batismo. Mudando um pouco de assunto. Então, quando você se batiza uma vez, jamais vai batizar novamente em nome de Jesus Cristo, né? Então vamos lá. Vamos lá. Hebreus 10, 19. Olha o que vai dizer aqui para nós acabar. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia de entrar no Santo do Santo pelo sangue de Jesus. Quem que poderia entrar no lugar santo? Só o sumo sacerdote. Agora, quem é que pode entrar nesse lugar santo? Nós. Todos nós. Pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Somos os muitos. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo seu véu. O que é o véu? O corpo de Cristo que foi rasgado lá no Calvário, pelo seu corpo. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Olha, pastor Arnaldo, que eu não preciso mais de ninguém para mim se chegar a Deus. Eu não preciso de terceiros. Chegamos com o verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, guardando firmemente a confissão da nossa esperança,
pois é fiel aquele que fez a promessa. Considerando-os uns aos outros, que nos estimulemos em amor e em boas obras.